Bem-vindos à nossa primeira aula de artes do 6º ano da Escola Municipal Surubira, turma 601. Meu nome é Tiago, eu vou ser o professor de artes de vocês durante esse ano. Como eu faço parte do grupo de risco da Covid-19 e todos nós estamos em ensino remoto, as nossas aulas vão ser através do WhatsApp, com o envio das atividades, e também aqui pelo Google Meets, e também pelo YouTube, né? Google Meets e YouTube, porque fica mais fácil, caso haja dúvidas, de explicar ou tirar dúvidas de vocês. Esse vídeo está sendo gravado e vai para o YouTube, então fica mais tranquilo também para depois consultar qualquer coisa e tiver qualquer dúvida, tá? Eu vou mandar o link do YouTube assim que eu terminar. Eu termino a aula, posto no YouTube e já coloco lá no grupo o link da nossa gravação do YouTube. Agora eu estou com a aluna Tamires aqui e, de repente, daqui a pouco vai entrar mais gente. Mas já vou adiantando as atividades para a gente poder... Ah, mais gente, a Cristina entrou, legal. Para a gente poder correr com a nossa aula, tá? Bom, a primeira coisa que acontece com a gente aí no ensino de artes é que eu preciso muito conhecer vocês e eu preciso que vocês me conheçam. Ah, tô vendo a Cristina ali, que legal. Oi. Que vocês me conheçam. Então, meu nome é Tiago, eu tenho 38 anos, sou professor de arte do Surubi há alguns anos já, sou nativo de Resende, sou oriundo da escola pública, acredito muito no poder da escola pública e acho que arte é a matéria mais legal de todas, mas eu sou suspeito para falar porque eu sou professor de artes, né? Mas aqui na nossa aula de artes a gente vai falar sobre muitas coisas relacionadas ao nosso mundo, ao nosso dia a dia, e também em tudo aquilo que a gente entende que é arte. A gente vai falar sobre música, vai falar sobre teatro, vai falar sobre dança, vai falar sobre artes visuais, vai falar sobre cinema, televisão, série. A gente vai estar vinculando artes a tudo que nós vivemos no dia a dia e vamos estar produzindo coisas relacionadas ao ensino de artes. Então, eu vou começar agora mostrando para vocês o material que eu fiz, que é essas duas folhas. Eu sempre vou mandar um material que são duas laudas, geralmente é frente e verso da folha, porque aí, se vocês não conseguirem imprimir em casa, dá para pedir para a escola, que a escola imprime, esse é o limite que a escola colocou para a gente também, para poder imprimir para vocês, se for necessário. Daqui a algum tempo também eu vou receber os livros didáticos e, de repente, se o livro didático tiver coisa legal para a gente usar, a gente também usa o livro didático, mas eu não prendo a nossa aula ao livro didático, eu prendo ao currículo, que é o que a gente vai ter que aprender, e também é o interesse de vocês, porque a partir do currículo, misturando com o interesse de vocês, é que a gente acha as coisas legais para se fazer também, porque eu acho que a arte tem que ser essencialmente uma aula que a gente aprende e se diverte ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos isso que a gente vai começar a fazer esse ano. Eu vou apresentar agora o material que eu fiz para vocês, que é isso aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Uhum. Tá. Bom, então, artes. O que é arte? Arte rupestre e os princípios dos processos artísticos. Tá. O lance é o seguinte, vou ler o texto para poder só ler junto com vocês, mas depois eu vou explicar ponto a ponto. Bem-vindos à aula de arte, meu nome é Tiago, vou ser seu professor de arte esse ano, eu já falei. Durante o horário da nossa aula, enquanto estivermos distanciados, estarei numa sala virtual aberta e mandarei o link para o grupo da escola. As minhas aulas serão gravadas e postadas no YouTube. Nossa aula hoje, começaremos a primeira pergunta da disciplina de arte. O que é arte? Tá? Essa é uma pergunta que as pessoas quebram a cabeça até hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu saí do Pedro Braille, onde eu fiz o 2º grau, aí eu fiz 5 anos de faculdade de arte na UFRJ, mais 2 anos de especialização, já são 7. Aí depois fiz mais 2 anos de especialização,
já são 9. Aí fiz 3 anos de mestrado, aí já são 11. E fiz 5 anos de doutorado, já são 16. Então, 16 anos, são 16 anos estudando arte. Isso porque teve uns tempinhos que eu fiquei sem estudar. E essa pergunta ainda não tem uma resposta certa para mim. Tá? É uma pergunta que é muito ampla. Então, ao mesmo tempo que não tem resposta certa, muitas vezes não tem resposta errada. Essa pergunta é uma pergunta tão importante que para a gente, que ela vai sendo respondida a cada aula e a cada momento no nosso aprendizado. Então, aqui na nossa primeira aula do 6º ano, eu vou perguntar para vocês o que é arte, e aí no 7º ano eu vou perguntar também, e no 8º, e no 9º. E cada vez vocês vão ter respostas diferentes para essa pergunta, tá? Vocês vão poder mudar essa resposta, porque essa resposta muda o tempo todo. Existem muitos jeitos de quase responder o que é arte. Seja pelas suas características, seja pela noção de percepção, seja pelas normativas de pesquisa científica sobre o assunto. Estudos arqueológicos mostram para a gente que o ser humano faz arte muito antes de saber ler e escrever, antes mesmo de saber falar. A arte produzida neste momento anterior à escrita é chamada de arte pré-histórica, ou arte rupestre, e quase tudo o que nós sabemos dela é encontrado em paredes e no fundo de cavernas ou de escavações arqueológicas. Pelo mundo inteiro. Nas próximas aulas, nós falaremos com mais detalhes sobre a arte rupestre e seus diferentes momentos. Na aula de hoje, eu preciso conhecer vocês melhor e conhecer como vocês desenham e qual a resposta para vocês para a pergunta: o que é arte? Bom, primeiro, antes disso, eu vou falar de novo sobre o lance da arte rupestre. A arte rupestre é uma parada muito louca, porque assim, pensa que vocês são homens das cavernas. Então, você não tem energia elétrica, você não tem roupa, você não sabe fazer faca de metal, tá? Você está na natureza, solto, sem roupa, sem faca, sem tecnologia nenhuma, e você tem que sobreviver. Isso era a vida do homem das cavernas, da mulher das cavernas. Então, os grupos humanos se juntavam como se fossem famílias, e aí caçavam e coletavam coisas para comer. E como eles não sabiam como construir casas, eles se abrigavam em cavernas. E aí o ser humano está lá dentro da caverna, e aí o que ele faz? Ele começa a desenhar. Na parede. Pichar a parede, desenhar na parede. Essa imagenzinha aqui, ó. Nossa, tá gravando pro YouTube. Ó, essa imagenzinha aqui, ó, da pintura rupestre encontrada na caverna de Lascaux. Isso aqui foi feito há 35 mil anos atrás. Então ele pega os restos do animal que ele comeu, ele aprendeu a fazer fogo, então ele pega o carvãozinho do fogo, e aí ele começa a desenhar nas paredes. E aí o louco é o seguinte, como esse desenho permaneceu, a gente não consegue saber se o ser humano falava ou não. A gente consegue saber que o ser humano desenhava. E aí esse desenho nessa caverna, a gente acaba considerando como se fosse arte. E aí essa arte é vista muitas vezes como uma necessidade humana. Porque é uma das poucas coisas que é comum em todos os seres humanos. Todo ser humano faz arte. Todo ser humano precisa de arte de alguma maneira. Ah, mas eu não desenho. Não, mas arte não é só desenhar. É aquela música que você assovia. É aquele personagem que você interpreta. É aquela coisa que você imagina. É aquele rabisco que você faz. Você nem sabe por que você está desenhando, você começa a desenhar. Quem aqui já teve no telefone
falando com alguém e está com a caneta na mão e começa a rabiscar no caderno. Ou então, quem aqui tem na última folha do caderno um monte de rabisco de desenho que vai fazendo? Isso é uma necessidade humana. Todas as pessoas fazem. E você encontra arte desde o lugar mais pobre e miserável do mundo. Você vai lá num cantão da África, onde as pessoas misturam óleo com barro para comer, porque não tem nada para comer. E aí você chega nesse lugar e aí você tem obras de arte feitas por essas pessoas. E aí você vai no extremo oposto, você vai no hotel mais caro de Dubai ou no hotel mais caro de Paris e você vai encontrar obra de arte também. E isso vai ser desde obras de arte, objetos, desenhos, esculturas, até música, tipos de dança, formas de teatro. Isso vai ser um elemento que vai unir todo mundo. E o problema é que esse fazer arte, essa coisa que une todo mundo, a gente tem muita dificuldade para dizer o que é isso. Mas a gente sabe que rola. A arte acontece. Acontece com todo mundo. Mas o que é essa arte? Eu acho que essa é a questão maior que a gente tem que começar a pensar na nossa aula. Aí eu vou também mostrar para vocês a questão da arte rupestre. O termo rupestre. Sempre na minha aula eu vou colocar no cantinho aqui da folha um texto que é uma curiosidade, algo que é para ajudar vocês a pensarem mais sobre o assunto. Então, arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a pré-história. Essa produção artística surgiu ainda durante o período paleolítico, em torno de 30 mil anos atrás, e continuou a ser praticada durante o período subsequente, o Neolítico. A arte rupestre conseguiu principalmente em pinturas feitas em paredes de cavernas, mas também foram verificadas outras manifestações relativamente das esculturas e as cerâmicas em período mais recente. As imagens consistiram principalmente em representações de animais, de seres humanos e de objetos celestes, ou de figuras híbridas de humanos e animais. Várias cenas de caçadas eram também representadas nas pinturas. Estudiosos do tema apontam que a representação das caçadas tinham também uma dimensão que transcendiam a representação, já que possivelmente as pessoas da época, ao pintar um animal na parede, estavam colocando naquele espaço os próprios animais. Ao atacar os animais nas cenas de caçadas, as pessoas enfraqueceriam os animais antes da prática real de busca de alimentos, situação que os favoreceria posteriormente. Existem outros autores também que falam que muitos dos desenhos de caça eram como se fossem planejamentos disso. E aí a gente vai para a nossa atividade de hoje. A primeira coisa é você responder para mim o que é arte. Na sua opinião, do seu jeito, não tem resposta errada. Então você vai lá no seu caderno, vai colocar atividade 1, coloca a data de hoje e responde o que é arte. E aí depois tem a atividade 2. Atividade 2, você vai pegar uma folha do caderno de desenho, você vai abrir esse caderno de desenho, vai colocar a data de hoje, tá? E você vai fazer um desenho sobre você, porque eu preciso conhecer vocês, e só vou conhecer vocês vendo os desenhos e conversando com vocês. Então, a atividade faça um desenho onde você mostre as coisas que você gosta e como é a sua vida. Tente ocupar uma folha inteira do caderno de desenho ou uma folha branca, se você não tiver caderno de desenho. Mas no kit escolar tem um caderno de desenho, então faz no caderno de desenho. Se quiser fazer uma lista, um texto, um poema ou uma música sobre você e sobre o que você gosta, também pode. Essas são as nossas 2 atividades de artes de hoje. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida do que é para fazer? Não, né? Valeu? Não, tá ótimo. É mais ou menos isso. Então, toda aula eu vou abrir uma videoconferência dessas, vou falar, vou dar uma lida do texto, vou explicar as coisas e vou esperar vocês perguntarem as coisas para mim. E vou mandar vocês fazerem atividade de arte, sempre atividade prática. Vai ser desenho, música, ver coisas e coisas assim. Tá legal, gente? Então tá, todo mundo deu ok com a cabeça?
Então, tá ótimo. Então, a nossa aula termina 11h30. Então, o que eu vou fazer? Se vocês quiserem, vocês podem sair, eu vou parar a gravação e vou colocar essa gravação no YouTube para todo mundo assistir. Tá legal? E vou ficar aqui se alguém quiser entrar para tirar dúvida. É isso aí. Valeu, gente.